Fala galerinha, estamos aqui para mais uma aulinha de química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre óxidos. Então a definição é que é um composto binário no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então exemplo, CO2, Na2O, Fe3O4. E qual seria a fórmula geral de um óxido, né? O elemento com a carga positiva, oxigênio com a carga de -2, né? Aonde é um elemento qualquer, com exceção do flúor, X é o número de oxidação do elemento e O do oxigênio com número de oxidação de -2. Então, no exemplo, ficaria assim, ó, Mg mais 2, O menos 2, formando MgO. A nomenclatura dos óxidos, ela funciona de duas maneiras, dependendo do elemento químico que ele tiver ligado, né? Então, quando o elemento químico, o E, ligado ao oxigênio for um metal, como é que funciona a nomenclatura? Óxido de mais o nome do elemento. Então, olha só, K2O, óxido de potássio, MgO, óxido de magnésio, são elementos que têm NOx fixo. E quando esse NOx do metal é variável, a gente diz, né, na nomenclatura, através de números romanos, qual é essa carga. Então, olha lá, Fe2O3. Então, o nome fica óxido de ferro 3 ou óxido férrico. FeO, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Quando esse elemento químico for um ametal, na frente do óxido a gente vai colocar a quantidade de oxigênios utilizados e a gente aí utiliza o prefixo, né? Mono, di, tri, tetra e assim vai. Então ficaria mono ou di ou tri, óxido de mais, e diz a quantidade do elemento. Mono, di, tri, nome do elemento. Então olha lá, N2O, monóxido de dinitrogênio. CO, monóxido de monocarbono, ou como é o usual, monóxido de carbono. P2O5, pentóxido de difósforo. I2O7, epitóxido de diiodo. Beleza? E aí a gente estuda um pouquinho sobre a classificação dos óxidos. Óxido ácido ou anidrido são formados por ametais ligados ao oxigênio. São aqueles carinhas que quando a gente coloca em água, eles reagem formando um ácido. Então, ó, óxido ácido mais água forma ácido. Óxido ácido mais base forma sal e água. Então, ó, SO3H2O formou o ácido H2SO4. SO3 mais NaOH formou o sal Na2SO4 mais água. O anidrido sem H2O forma H2CO3 menos H2O forma CO2, que é o anidrido carbônico. O óxido básico são aqueles formados por metais ligados ao oxigênio. Então, são aqueles que, quando colocados em água, reagem formando uma base, ou quando é colocado junto com ácido, reage e forma um sal. Então, ó, Na2O mais H2O formou a base 2NaOH. Na2O mais 2HCl formou o sal 2NaCl mais H2O. Beleza? O óxido neutro ou indiferente são aqueles que não reagem nem com ácido, nem com água e nem com base. Então, os mais importantes são CO, NO e N2O. Óxido anfótero são aqueles formados por elementos de eletronegatividade intermediária, isto é, aqueles que ocupam a região central da tabela, ou seja, elementos de transição. Apresentam simultaneamente caráter ácido e básico. Então, olha o óxido anfótero mais ácido forte, formam sal e água, e o mesmo óxido anfótero, só que agora reagindo com uma base forma, resulta num sal e água. Então, ó, ZNO mais H2SO4 formou o sal ZnSO4. O mesmo óxido, ZNO, só que agora reagindo com uma base, 2NaOH, formou o sal Na2ZNO2. Beleza?
O óxido duplo é aquele cujo metal formado tem 2 NOx diferentes. Então, olha só, Fe3O4, ele forma o óxido FeO ou Fe2O3. PB3O4, PbO2 mais 2PbO. Gente, diquinha de óxido duplo. Sempre teremos um metal que tem esse NOx variável. Então, aqui, metal 3O4. A característica do óxido duplo está aqui, ó, 3O4, né? Sendo que aqui tem que ser um metal, beleza? O peróxido são os cátions formados por metais alcalinos terrosos ou hidrogênio. O oxigênio apresenta o NOx de -1. Então, para metais alcalinos e hidrogênio, ficaria assim, ó, H2O2, Na2O2 e HI2O2. Para os metais alcalinos terrosos, MgO2, CaO2, BaO2. Então, peróxido mais água forma base. Peróxido mais ácido forma sal e água oxigenada. Então, ó, Na2O2 reagiu com H2O, formou 2NaOH, base. Na2O2 reagiu com ácido 2HCl, formou sal 2NaCl. Beleza, galera? Os superóxidos ou os cátions são formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. E aí o NOx do oxigênio passa a ser de -1,5. Então, os sais CsO2, RbO2, KO2, NaO2 são preparados através da reação de O2 com os respectivos metais alcalinos. Belezinha, galera? Então, o óxido e a chuva ácida, né? Então, aqui, né, nós temos uma transformação química na nuvem, né? O que acontece, gente? As residências, os veículos, a queima do lixo, as indústrias, né, liberam gases. Esses gases, né, possuem os poluentes NO2 e SO2, hidrocarbonetos, né? Tudo isso vai para a atmosfera. Quando eles entram em contato com a nuvem formada, né, por vapor de água, esse NO2 vai reagir no ácido HNO3 e o SO4 vai reagir com a água formando H2SO4. Isso traz a acidez da chuva, beleza? E quais são as consequências disso? Em Atenas acontece o desgaste dos mármores, na Europa, né? E a gente chama de câncer de pedra, ou seja, né, há uma deteriorização, desgaste das edificações e acidificação do solo. Em Cubatão, né, devido à presença das refinarias, né, siderúrgicas, de petróleo e tudo, acontece muito problemas respiratórios, pode resultar em abortos e problemas ambientais essa chuva ácida. Os efeitos estufa. O efeito estufa, né, o gás carbônico CO2, permite a passagem da luz do sol, mas retém o calor por ele gerado, né? Então, o acúmulo de CO2 na atmosfera vai acontecendo o efeito estufa, ou seja, vai aumentando o calor. E a remoção do CO2 da água, do ar, normalmente fotossíntese de plantas e algas diminui esse efeito. Só que devido também ao desmatamento e queimadas, né, essa remoção de CO2 fica prejudicada. Peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada, como é popularmente conhecida, né, ajuda, né, em ferimentos, limpeza, né, e também na gengivite. Dióxido de carbono, CO2, é o famoso gelo seco, né, em estado sólido, chuva ácida, ambientes não poluídos e ausência de raios. Dióxido de nitrogênio, que é o NO2, poluente dos escapamentos de veículos, resulta na chuva ácida, ambientes não poluídos e presença de raios. Forma ozônio a baixas altitudes. O óxido de carbono, que é o CO, é o poluente que queima incompleta do combustível e esse CO, quando combinado às hemácias, forma carboxihemoglobina.
E aí, gente, resulta, né, na asfixia. Dióxido de enxofre, SO2, poluente das chaminés, também presente na chuva ácida e em ambientes poluídos. O óxido de cálcio é o cal viva ou o cal virgem. Monóxido de nitrogênio é um gás hilariante anestésico. Petróxido de ferro, que é o Fe3O4, ele é extraído da magnetita, que é a pedra ímã natural. Tetraóxido de chumbo, Pb3O4, é o zarcão, que é utilizado em pintura de fundo e estruturas metálicas. Óxido de alumínio, né? Ele está presente em rubi, safiras, esmeraldas e diferença das cores, né? Dependendo da sua impureza. Dióxido de silício é a sílica, que é o nome popular, presente no vidro. Ela vem do quartzo e da areia. Então, galerinha, esse foi a nossa aulinha sobre óxidos. Bons estudos e fiquem com Deus.